Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth capítulo 4, vamos ver o final desse livro. E antes de fazer a leitura, eu queria chamar a sua atenção aqui. Hoje nós iremos ver um pouco como os caminhos de Deus são misteriosos. Talvez você já ouviu falar essa expressão, quem entende a mente do Senhor? Ninguém. Quem consegue discernir os seus caminhos? Ninguém também. Por isso, no texto de hoje, nós vamos ver que a ideia central é mostrar que os caminhos de Deus são misteriosos. E que Deus está cuidando de todo o seu povo, com providência, mas também Deus está convidando e chamando aqueles que ainda não têm a fé nele. Nós iremos ver isso. Eu tenho algumas perguntas também. Não sei se você está acompanhando essa série do livro de Ruth desde o início, mas se você pegou algumas pregações, inclusive tem no YouTube, depois você pode assistir. Algumas perguntas para você pensar um pouquinho. O que Deus mais falou com você durante esse livro? Você que fez as suas anotações, ou em determinada pregação, o que é que Deus mais falou com você durante esse livro? Uma outra pergunta: como é que você olha hoje para a soberania de Deus, diante de tudo que já foi ensinado? Olhando para a vida de Ruth, de Noemi, de Boaz, como você enxerga a soberania de Deus? Pensa um pouquinho. Uma outra: você consegue ver Deus agindo na sua vida? Você consegue olhar para a sua vida e a partir do livro de Ruth dizer, assim como o Senhor fez com Ruth, com Noemi, o Senhor tem feito comigo também? E uma última pergunta: você acredita que Deus controla todas as coisas? Você realmente acredita que o Senhor controla todas as coisas? Nós vamos caminhar por esse texto, nós vamos ver um pouco de todas essas perguntas. Por isso eu quero convidar você agora a olhar comigo Ruth, capítulo 4, nós iremos ler do verso 11 até o verso de número 22. Acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como Ele fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efratá e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a família de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. 14, as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama, e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Hezron. Hezron gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nassã. Nassã gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Ruth, Noemi e Boaz, os personagens desse livro. Eu quero lembrar vocês um pouquinho dessa história. Lembra como Noemi chega
aos nossos ouvidos, lá no início desse livro. Ela perde sua família, e ela volta, e quando as mulheres a encontram em Belém, as mulheres vão chamar ela de Noemi. Lembra que ela diz, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara. E Mara que significava amargurada. Ela estava sem esperança, triste, desmotivada. Mas eu pergunto para você, como é que Noemi está agora? Ela está silenciosa, segurando o neto em seus braços e sendo celebrada entre as mulheres que em outro momento a criticaram. E não só isso, mas agora ela estava ciente que ela tinha uma nora que a amava. Percebe? Noemi estava longe, uma terra muito distante do Senhor. Agora Noemi é uma filha do Senhor e satisfeita em Deus, celebrando a bondade do Senhor com um neto em seus braços. Mas lembre-se o caminho que ela trilhou para que tudo isso acontecesse. Perdeu o marido, os filhos, certamente uma situação muito dolorosa para Noemi. Mas nós poderíamos perguntar, será que se isso não tivesse acontecido, essa mulher iria voltar e provar de tudo isso? Esse foi o caminho traçado por Deus, a sua providência para trazer a sua filha até ele. Esse é um pouquinho para lembrarmos de quem era Noemi e aonde ela está agora. Mas lembre também de Ruth, uma moabita. Ela habitava numa terra igual, na qual ela nem conhecia Deus. Mas um dia uma família decidiu ir para Moabe. E lá ela conhece o seu esposo, vive com ele, não tem filhos com ele, mas ela conhece o Deus de Israel. E movida por um amor que ela tinha à sua sogra, ela decide ir com ela. Mas isso significaria que ela seria estrangeira por toda a sua vida. Ela não teria uma vida nada fácil em Belém. Mas eu pergunto a você, como Ruth está aqui no final? Casada com um homem íntegro e temente a Deus, dando à luz a um filho. E não só isso, mas sendo celebrada pelas mulheres de Belém como um exemplo de piedade. Sendo abençoada pelos anciões de Israel, mencionada entre as grandes matriarcas daquela nação, Raquel e Lia. Olha, Ruth saiu da condição de perdida para ser filha de Deus. Agora ela tem um povo, ela tem uma família. Mas lembre o que teve que acontecer também. Fome em Belém, para que aquela família pudesse sair. A morte de Malom, seu esposo. A rejeição, como ouvimos na semana passada, daquele que tinha o direito de se casar com ela. Eu pergunto a você, quem está controlando tudo isso? Tudo isso faz parte do caminho traçado por Deus, pela sua providência para redimir a vida dessa mulher. A providência de Deus guiou a vida das duas. E sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sei que em determinado momento da sua vida, talvez surgiu essa pergunta, e talvez você esteja com ela até hoje. Por que tudo isso está acontecendo? Eu não entendo o porquê tudo isso está acontecendo. E este livro, meus irmãos, nos ensina que todas as coisas que acontecem em nossa vida é um caminho traçado por Deus, para que a sua obra da redenção possa nos atingir. Lembre que em Romanos 8:28, Paulo disse, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus, segundo o seu propósito. O livro de Ruth, ele vai mais além ainda. Ele nos ensina que os atos da providência de Deus em nossa vida, eles não se limitam à nossa vida somente. Mas uma vez que o Senhor nos alcança, se expande para aqueles que estão à nossa volta. E é isso que vamos ver também. Olhe comigo, por exemplo, o versículo 11. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. E faça o Senhor com esta mulher que está entrando em sua família, como Ele fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efratá e ganhe fama em Belém. Olha o versículo número 12. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá.
Agora no capítulo 4, no final, o escritor do livro de Ruth, ele vai nos dar vários nomes. Você viu lá a genealogia, ele vai citar vários nomes, e é interessante e importante entendermos. Por exemplo, a menção que ele faz, a bênção, esses anciões fazem uma bênção, a Ruth, que ela seja como Raquel e Lia. Perceba agora a importância que Ruth tem diante desse povo. Ela ocupa um lugar importante na vida dessa nação. Essas mulheres ocuparam um lugar de extrema importância. E essa menção que eles fazem é valorosa, porque Raquel e Lia eram mulheres que todas olhavam e diziam: eu quero ser igual. Eu quero que a minha família tenha mulheres que sejam iguais, Raquel e Lia. Mas há uma segunda menção, e essa é um pouco mais difícil de entender. Lá no finalzinho do versículo 12, ele diz: lhe conceder a essa jovem seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. E essa segunda menção é difícil, pois a citação de Pérez é um acontecimento sombrio na história de Israel. Depois você pode ler Gênesis capítulo 38, e você vai se assustar com a quantidade de pecado que uma família comete. A história de Judá, Tamar, os irmãos de E a pergunta que surge então: por que esses anciãos estão falando isso então? Por que esse menino, por que esse casamento, quando eles tiverem um filho, que ele seja igual a Pérez? Eu queria ressaltar aqui dois possíveis motivos disso acontecer. O primeiro é que talvez eles estejam contrastando a nobreza de Boaz com o que fizeram com Tamar. E deixa eu te explicar quem era Tamar. Uma cananita que foi viúva de um homem chamado E você lembra que nesse livro já foi explicado que quando uma mulher ficava viúva, era obrigação daquela família, o irmão do falecido, se casar com aquela mulher, para que a sua descendência continuasse. Mas o irmão de não se casou com Tamar. Pelo contrário, abusou dela. Ele abusou dela. Mas não só isso. Tamar engana o seu sogro, se fingindo de prostituta, e engravida dele e dá à luz a um menino chamado Pérez, do qual está sendo citado aqui. Boaz é da descendência de Pérez. E talvez os anciões estão dizendo: aquilo que os seus antepassados não fizeram, Boaz, agora você está fazendo com Ruth. Você está cumprindo a lei do levirato. E isso é maravilhoso, Boaz. Mas talvez tenha um segundo motivo dessa citação. Pérez, se você for olhar lá no final, capítulo 18, você vê que o início da genealogia começa com o nome de Pérez. E no final você vê que Davi vem dessa genealogia. Talvez ele está mostrando que os caminhos que aquela família tomou, caminhos sombrios, caminhos que não agradaram a Deus, cheios de pecado, é como se aqueles anciões estivessem falando assim: o que aconteceu com Pérez, que não aconteça com você. Porque havia uma promessa naquela época, que o Messias viria da tribo de Judá. Mas eles não sabiam qual tribo, qual família viria esse menino. E todos, quando uma família se casava, eles desejavam isso, que o Messias viesse da sua família. E talvez seja esse o motivo que os anciões estão desejando a Boaz. Para que, uma vez que ele se casasse com aquela mulher, ele pudesse ter o Messias vindo da sua família. Vamos caminhar mais um pouquinho. Vimos essas duas citações, e eu quero chamar a sua atenção agora para o versículo 13 e 14 em diante. Olhe comigo o que diz o versículo 13. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. Louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará uma nova vida e sustentará na velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama, e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele.
As mulheres da vizinhança celebraram o nome e disseram a Noemi: tem um filho. E lhe deram o nome de Obed, e este foi pai de Jessé. Perceba que as mulheres chamam a criança agora de o Redentor. E elas declaram, porque até então quem estava sendo nomeado como Redentor era Boaz. Mas agora elas olham para essa criança e chamam que ele seja o Redentor. Mas ainda essas mulheres declaram que ele seja famoso em Israel. Não só em Israel, mas por toda a terra e por todo o povo judeu. O que essas mulheres declaram, que nasceu um filho de Noemi, dão um nome a esse menino chamado Obed, que significava servo. É de maneira proposital que o escritor do livro de Ruth coloca isso aqui. E se você for olhar no final do versículo 17, olha o que tem lá. Este Obed, ele foi o pai de Jessé e o pai de Davi. Esse menino, que tinha por significado do seu nome, ele veio para cumprir os propósitos do Senhor. E para entender melhor isso, eu quero trazer você para perto desse texto. Quando esse menino nasce, é bem possível que aquelas pessoas não soubessem que dele viria a descendência do rei Davi. Porque se você olhar lá comigo, volta um pouquinho para Ruth capítulo 1, o primeiro versículo. E ele vai nos dizer a época exata que esse livro, que a história passava. Na época dos juízes, houve fome na terra. Na época dos juízes. E tempo depois, esse livro sendo escrito, descrevendo essa história, o autor desse livro nos coloca num lugar onde aquelas pessoas, mesmo não sabendo que Obed seria pai de Jessé e Jessé pai de Davi, mas mesmo assim aquelas mulheres declaram que ele seja famoso por todo o Israel. Diante disso, eu quero chamar a sua atenção para algumas perguntas. É bem possível que quando ele nasceu, eles não sabiam dessa descendência. Eles não sabiam que esse menino seria o pai de Jessé e que Jessé seria o pai de Davi. E sabe o que isso nos ensina? Que nós não sabemos de tudo também. Nós não sabemos e não conseguimos compreender aquilo que o Senhor tem feito hoje. Nós não conseguimos discernir de maneira completa aquilo que o Senhor tem feito hoje. E há um caminho que às vezes quando não conseguimos entender, nós somos tentados a imaginar que Deus não está fazendo nada. Quando olhamos e pensamos, Senhor, não entendemos os teus planos, os teus caminhos, a tendência é achar, então Deus não está fazendo nada. Mas isso não é verdade. Deus sempre está fazendo algo pelo seu povo. Deus está trabalhando na sua vida agora e através da sua vida. E mesmo que você não entenda o que Deus está fazendo, porque eu sei que talvez você esteja em um momento de dor, de sofrimento, de luto, ou talvez de alegria. E mesmo não entendendo o que o Senhor faz, há uma situação em que Jesus, em João capítulo 14, você não precisa abrir, encontra os discípulos dessa mesma maneira. Jesus anuncia a sua morte e os discípulos não entendem o porquê isso precisava acontecer. E eles se encontram em agonia, em desespero. E Jesus, a falar com eles, fala a seguinte frase: creiam em mim, assim como vocês creem em meu Pai. Sabe o que Jesus está ensinando? Que no momento da dúvida, o convite dele para os seus filhos é que tenham fé nele. É que mesmo quando não se entende o que está acontecendo, e o coração é tomado por angústia, o convite do Senhor é: creiam em mim. Acreditem que eu controlo toda a história. Acreditem, por exemplo, que Ele é soberano. Acreditem que Ele tem cuidado do seu povo. E se alegre por saber que Ele, cuidando de tudo, Ele pode usar a sua vida. Assim como Ele usou Boaz, como usou tantos outros personagens desse livro,
para cumprir os seus planos. Você já parou para pensar nisso? O Senhor controla a sua vida e o Senhor pode usar ela para cumprir os seus planos. Talvez você me escute nessa noite e você diga: eu não estou entendendo tão bem o que você está falando, eu nem caminho com Jesus. Talvez você venha nos visitar. Mas não é por acaso também. É o Senhor que guiou Ruth e Noemi com todas as situações até aquele momento. E talvez nessa noite o Senhor te guiou até essa igreja, com toda a tua história, com todas as situações da tua vida, para que você seja convidado a ter fé nele. É o Senhor quem controla todas as coisas, e glória a Jesus pela sua obra da redenção. Por isso eu quero falar para você que nos visita, você que ainda não confia no Senhor, que não caminha no Senhor, hoje Deus te chama. Hoje Deus te chama, assim como Ele resgatou Ruth, o Senhor te chama também. Vamos caminhar mais um pouquinho e agora vamos chegar na genealogia, o final do livro de Ruth. E você lembra que o livro de Ruth é um livro de romance, é uma história de amor também. Eu pergunto a você, se você fosse um escritor, como você terminaria um romance? Talvez a frase famosa, né, felizes para sempre, e casaram e foram viver lá no Nordeste, na beira de uma praia, maneiras felizes de terminar os dias. Como você terminaria uma história de romance? Aí você olha para o livro de Ruth e diz assim: não. Falando do meu avô, do meu tataravô e de quem que eu fui filho, não é dessa maneira. Mas, meus irmãos, nós vamos ver algo maravilhoso agora. A boa mão do Senhor na história. Essa é a genealogia que no livro de Ruth descreve, começando em Pérez e terminando em Davi. Eu quero chamar a sua atenção agora para um detalhe que não está aqui, mas que é belo e que é bonito. Preste atenção. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Vai ser projetado aqui também, Gênesis 37. O último versículo, por favor. Gênesis 37. Se você não achou, você pode acompanhar aqui. Diz assim: no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Preste bem atenção. Termina com essa frase. E aí, logo em seguida, Gênesis 38, nós temos a famosa história. A famosa história que eu falei, a história de Judá e Tamar. Olha no capítulo 38, o versículo de número 29. Mas quando ele recolheu a mão, o irmão saiu e ele disse: então você seguiu uma brecha para sair. Deu-lhe o nome de Pérez. Agora olha o capítulo 39, o primeiro versículo. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, o comprou. Você percebe que o final do 38 e o início de 39 é a mesma coisa? Percebe isso? Moisés termina a história no capítulo 38, o último versículo, 37, o último versículo, falando: olha, José foi vendido. E aí no versículo 39 ele retoma a história. A pergunta é, então, para que o capítulo 38? Por que essa história está aqui? Não tem nada a ver, ô Moisés. Você está falando que José foi preso, tudo bem. Aí do nada você vem contar uma história dessa, de uma família cheia de pecado. E aí depois você retoma a história, não, e José foi vendido e tal. Não faz sentido. A pergunta é, para que existe o capítulo 38 na Bíblia então? E é isso que é belo. É que se nós não tivéssemos Ruth capítulo 4, Mateus capítulo 1, nós não iríamos entender. Perceba que aqui no capítulo 38, há uma história triste, como eu já contei a história para vocês.
E a maravilha, meus irmãos, é que quando chegamos em Ruth, no capítulo 4, descobrimos que esse homem, Pérez, filho de Tamar com Judá, depois da sua família tem uma história totalmente conturbada, de pecado, uma mulher que foi abusada, uma mulher que enganou o seu sogro, se fingindo de prostituta, engravidou dele. Chegamos em Ruth, capítulo 4, e descobrimos que Pérez é ancestral de quem? Olha lá no final, do rei Davi. E Deus, em sua soberania, inspirou Moisés a escrever Gênesis capítulo 38, para que nós pudéssemos entender que Deus usa pessoas reais, histórias reais, nos seus planos. Não é um conto de fadas a Bíblia, não é um livro inventado, é um fato histórico e Deus usa pessoas reais. Mas não só isso, a história de Pérez, da sua família, não é nada boa. Mas o Senhor abraçou essa família com tanta misericórdia, que nos planos do Senhor, Pérez foi ancestral do rei Davi. E nós sabemos que não para por aí, né? Davi foi ancestral de quem? De Jesus. Ruth capítulo 4 nos mostra que Deus controla toda a história. O que aconteceu lá com aquela família em Gênesis 38, não sabíamos o porquê. Mas Deus olhou para aquela família quebrada, abraçou com sua graça, com sua misericórdia, para que esse homem fosse o ancestral do rei Davi. A pergunta é, Deus guiou tudo isso? É óbvio. Ou você ainda acredita em obra do acaso? Não. Deus conduziu toda a história. E isso é algo maravilhoso. Mas não para por aí. O livro de Ruth só vai até Davi. Porque até então era tudo que eles tinham. Eles não sabiam o que ia acontecer depois. E nós não poderíamos terminar essa história sem nos lembrarmos que anos depois, nessa mesma vila de Belém, o Redentor nos foi dado. E lembra que eu perguntei como você terminaria uma história de romance? Uma história de amor. Talvez não fosse assim, mas essa história nos lembra do maior amor que essa terra já conheceu. Porque uma vez que Davi é mencionado aqui, logo nos lembra que é da descendência de Davi que veio o nosso Salvador. É a maneira mais bela de terminar uma história de amor. É mostrando o maior amor de todos. O maior amor de todos. A soberania de Deus, guiando toda a história, para que chegasse até Jesus. Adianta um pouquinho mais e vai lá em Mateus capítulo 1, para caminharmos para o fim. Mateus capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e os seus irmãos. Preste bastante atenção agora, e você vai perceber que parece que vamos estar lendo, sabe o que agora? Ruth, no final. Olha o que diz o versículo 3. E Judá gerou Tamar, a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nassã, e Nassã gerou Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Percebe que parece que estamos de novo lendo o quê? O final do livro de Ruth. Mas há duas diferenças básicas aqui no livro de Mateus. A primeira é que Mateus estende a história e ele mostra o seu propósito final. Olhe comigo, por exemplo, o versículo 16. Mateus capítulo 1 vai dizer: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Mateus ele expande e ele mostra o seu propósito final. Jesus veio.
O que aconteceu com Boaz, com Ruth, com Noemi, tempos depois, Mateus também vai relatar dizendo: esse é o propósito final de tudo isso. É Jesus vindo. Mas eu quero lembrar uma coisa a você. É que Pérez, ele não entrou na história por causa de Davi. Ele entrou na história, meus irmãos, por causa de Jesus. Como todos os outros que pisaram nessa terra, como por exemplo Abraão, Jacó, Judá, José, o próprio Pérez, Moisés, Ruth, Boaz, Obed, Davi, Salomão e todos os outros que nós possamos lembrar. Todos eles pisaram nessa terra por causa de Jesus. O propósito final é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É o Redentor, é saber que aquilo que Deus prometeu lá em Gênesis 3, Ele cumpriu. Lembra? Da descendência da mulher virá o Salvador do mundo. E aí quando nós olhamos para toda a história, isso aqui é só um panorama. Se você for ver outros livros, você vai ver a beleza, que é o Senhor conduzindo toda a história e mostrando que o Messias chegou ao mundo. E é por isso que a Bíblia está cheia de genealogia, para nos mostrar. E se algum dia alguém duvidar e dizer: será que essa história é verdade? Temos um registro histórico para dizer: Jesus é verdade. E porque esse livro foi escrito para nos mostrar, meus irmãos, que Jesus é o nosso Salvador. O livro de Ruth foi escrito para nos mostrar que Jesus é o nosso Salvador. Quando nos lembramos da história de Ruth, de Noemi, de Boaz e de tantos os outros que possam passar em cada livro, todas as histórias servem para nos mostrar que Jesus é o nosso Salvador. Mas há uma segunda diferença ainda nesse livro de Mateus. É que Mateus ele inclui em sua genealogia uma mulher chamada Tamar, uma cananita, Raabe, uma prostituta de Jericó, e Ruth, uma mulher moabita. 3 mulheres que não pertenciam ao povo judeu. Para que Mateus faz isso? Sabe para quê? Para nos mostrar que Jesus ele não veio apenas para salvar o povo judeu, que ele não veio apenas para um povo, mas que ele veio, e que a obra redentora de Jesus não está limitada a um local geográfico, tampouco a um único povo. Tudo isso que Mateus escreveu é para nos mostrar que qualquer um que se aproximar ao Senhor com arrependimento e fé, há espaço para a salvação. Para qualquer um que se aproximar do Senhor em arrependimento e fé, há espaço para a redenção. Por isso eu quero reafirmar nessa noite. Se você ainda não caminha com o Senhor, se você ainda não confia no Senhor, se você ainda é alguém que vive a sua vida achando que você é bom, eu falo, você não é. Se você é alguém que caminha com os seus próprios passos, toda essa história aqui é um convite para você. Jesus te chama ao arrependimento. Que você se arrependa dos seus pecados. E que em fé você possa crer no Senhor Jesus. É assim que termina o livro de Ruth, nos apontando para o início do livro de Mateus, lembrando das genealogias e mostrando que Jesus veio ao mundo para quê? Para redimir o seu povo. É uma história de amor. É uma história de amor.